Desvio de dinheiro na AGTIM. Ministra das Finanças, Vera Davis de Souza, faz revelação bombástica. Acompanhe o vídeo até o fim. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, distintos membros da mesa do presídio, senhoras e senhores deputados, auxiliares titular do Poder Executivo, angolanas e angolanos, muito boa tarde. Gostaríamos, antes de mais, agradecer pelas questões e contribuições e críticas construtivas que foram partilhadas durante este debate. Gostaríamos de dar nota que acolhemos as recomendações que constam da resolução que foi lida e vamos, no seio do Executivo, trabalhar para que as mesmas possam ir sendo implementadas. Gostaríamos também de dar nota que o relatório de impacto econômico e social foi preparado com o objetivo de proporcionar às senhoras e senhores deputados e também à sociedade em geral informação de detalhe que permita verificar não só aquilo que foi feito no trimestre, mas o que foi conseguido do ponto de vista acumulado desde o início do ano até a data do corte do relatório, como é o caso das salas de aula, de modo que essa informação está disponível no relatório de impacto econômico e social, um relatório que o Ministério do Planeamento pretende reconverter para relatório de execução do PDN, que será também trimestral, e que mal seja estabilizada essa peça passará a ser um anexo dos relatórios de execução orçamental, tanto o relatório do PDN como o relatório do Programa de Investimentos Públicos, sempre com o objetivo de prestar uma informação de qualidade à Casa das Leis e à sociedade. Continuamos alinhados à visão das senhoras e dos senhores deputados relativamente à importância de serem concluídas as obras em curso, de modo que esse é um dilema que nós vivemos continuamente e durante a elaboração e a discussão do Orçamento Geral do Estado, sentimos todos quão difícil é fazer escolhas e alguns projetos novos que entendemos importantes achamos melhor colocar em stand-by enquanto não seja possível concluir todas as obras que temos em aberto e que não são poucas, né? Estamos a falar de uma carteira de mais de 3.000 projetos e fazer com que todas ocorram ao mesmo tempo, sendo que algumas delas não têm uma fonte estável de financiamento, dependem do recurso ordinário do Tesouro, torna esse exercício desafiante, não só para quem tem que mobilizar recursos, mas também para os empreiteiros que depois vivem desafios quando os recursos financeiros não fluem com a dinâmica esperada. De modo que o compromisso continua concluir o máximo possível de obras em curso, limpar a carteira de investimento público e aí sim ir adicionando novos projetos, sem prejuízo de surgirem situações novas que não podemos evitar que sejam iniciadas. Gostaríamos também de esclarecer que é uma tramitação própria associada a despachos presidenciais que sinalizam o início de obra. Há um contrato comercial, de modo que o governador provincial ou o Ministério de referência tem que ser autorizado pelo titular do Poder Executivo para assinar o contrato comercial e em simultâneo correm os trâmites para mobilizar financiamento. Nem sempre os dois correm à mesma velocidade, por isso é que temos vezes em que temos despacho presidencial para assinatura do contrato comercial, já publicado, os trâmites a correr junto da entidade pública contratante, mas o Ministério das Finanças ainda a trabalhar na mobilização de financiamento e faz com que exista um gap que depois, naturalmente, não é bem percebido pela sociedade, como é o caso do BIE. Vamos continuar a trabalhar para que esse gap seja reduzido e que as entidades públicas contratantes possam trabalhar para e passo com o Ministério das Finanças para a publicação dos despachos presidenciais de autorização de despesa. Ravinas é um tema que nos preocupa. Estamos a procurar endereçar em 3 vias. Uma delas é dotar
os órgãos da administração local de competências e recursos financeiros para poderem intervir logo no início, porque às vezes deixamos de intervir quando elas começam a ser formadas e depois o problema fica grande demais e caro demais para endereçar. De modo que colocar recursos à disposição dos órgãos locais para intervir logo no início e a partir do momento que já tem alguma dimensão, através do Fundo Rodoviário e de obras de emergência, poder acudir. À medida que os recursos ordinários do Tesouro vão fluindo, pretendemos ir capitalizando esse fundo para fazer essa intervenção, mas estamos ao mesmo tempo a estudar fontes alternativas de receita para este fundo que permitam que ele consiga intervir, não estando exclusivamente dependente dos recursos ordinários do Tesouro. Há um trabalho técnico em curso que contamos concluir a seu tempo para que a intervenção nas ravinas seja mais diligente. Agradecemos as notas de reconhecimento relativamente ao cumprimento do prazo de remessa do documento. É um compromisso que pretendemos dar o nosso melhor para continuar a honrar. Compromisso também do Executivo permanece relativamente ao combate à inflação. O Banco Nacional de Angola tem um mandato claro e tem levado a cabo esse mandato no domínio da política monetária. E isso naturalmente depois tem consequências sobre a liquidez no sistema, sobre o custo do dinheiro, e às vezes o próprio Tesouro Nacional tem que se posicionar de forma mais conservadora no que diz respeito à captação de financiamento, como resposta a essas medidas de política que são legítimas, que são para o combate da inflação, mas depois o Tesouro também tem que ser menos agressivo na captação de endividamento interno, senão depois tem que pagar um custo muito alto e pôr em causa a sustentabilidade das finanças públicas. A diversificação econômica, a redução da dependência do petróleo está a ser um processo lento, gostaríamos que andasse mais rápido, mas continuamos comprometidos com a diversificação, quer olhando dentro do setor energético, olhando para energias renováveis, olhando para metais, olhando para a indústria pesada, mas também olhando para a agricultura, indústria ligeira, turismo. Observamos recentemente uma decisão do Banco Nacional de Angola que acreditamos que vai abrir espaço para mais operadores do turismo terem acesso a financiamento menos caro e assim vermos esse setor a começar a estar mais ativo, de modo que continuamos a atuar em várias frentes para que a diversificação aconteça de forma mais rápida. A abordagem conservadora relativamente ao endividamento, tanto interno como externo, continua. Por causa disso é que em 2024 fomos mais lentos naquilo que é a execução financeira e homologação de ordens de saque. O que pagamos basicamente e maioritariamente com recursos provenientes das receitas fiscais, porque entendemos que se recorrêssemos a endividamento interno na dimensão que tínhamos previsto, seria um custo que depois seria difícil de suportar a curto, médio e longo prazo, de modo que tomamos a decisão consciente de não assumir esse custo e naturalmente isso veio com preço e o preço foi não homologar as ordens de saque na dimensão que gostaríamos. Olhamos para o mercado externo, estruturamos algumas operações no mercado externo a custos relativamente comportáveis, mas as necessidades são muito maiores e continuamos ativamente à procura de soluções que garantam equilíbrio entre as nossas necessidades e os custos que estamos dispostos a assumir para cobrir essas necessidades, de modo que essa responsabilidade estará sempre presente e desde logo agradecemos pela solidariedade dos agentes econômicos e pela compreensão, sobretudo, nos casos em que os pagamentos levam mais tempo a serem feitos. Relativamente aos fundos, existe uma proposta de revisão da Lei Geral de Fundos que já passou aqui na especialidade, na generalidade, que certamente irá para a especialidade, que vai ajudar-nos um pouco a ordenar
a arquitetura atual dos fundos e assegurar que os recursos sejam colocados de forma focada e não dispersa, e assim assegurarmos que o impacto seja maior sobre os destinatários. Gostaríamos também de dar nota que vamos procurar melhorar a qualidade da peça, a forma como os dados são apresentados no relatório, para melhorar a comparabilidade e análise por parte das senhoras e dos senhores deputados, melhorar os níveis de serviço e os tempos de resposta. Também foi aqui referido os tempos de resposta do Ministério das Finanças em todo o processo relacionado com a execução orçamental. Vamos também trabalhar nisso e dizer que também vamos continuar a prestar atenção à agricultura familiar via Ministra, vamos lhe dar uma moratória, 2 minutos. Muito obrigada, excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional. Já para concluir, vamos continuar a prestar atenção à agricultura familiar via ações do Ministério da Agricultura e Florestas e do FADA. Nota final. Nota final.